Gente, durante muitos anos, fumar não era visto como um problema. Muito pelo contrário, era associado ao sucesso, liberdade e até mesmo te dava um charme diferenciado. Quem viveu as décadas de 60 e 90 provavelmente se lembra bem disso. O cigarro estava em todo lugar, nos filmes, nas novelas, nas propagandas de revista, avião, televisão. Diversas vezes artistas consagrados acendiam um cigarro em cena e as campanhas famosas da época reforçavam a ideia de que fumar fazia parte de uma vida moderna e bem-sucedida. A mensagem era clara e se repetia dia após dia. Fumar é normal e se você não fuma, não pertence a uma classe de sucesso. Mas com o tempo, essa conversa de glamour rachou, já que pesquisas científicas mostraram que as pessoas que fumavam tinham mais predisposição em desenvolver doenças como câncer, enfisema pulmonar, entre outros tipos de problemas. E agora, a história está se repetindo. Talvez não com você, mas com quem você conhece e até mesmo ama. Filho, neto, olha para o vape, para o narguilé e acredita que são versões mais seguras. Mas será que são mesmo? Esses são os novos integrantes do Quarteto da Fumaça. No Raio-X de hoje, eu vou mostrar o que realmente existe por trás dessas versões e por que elas merecem a sua atenção. Você usa tabaco, narguilé, cigarro ou vape? Não, nunca usei. Não, nada disso. Nenhum. De maneira nenhuma. Deus defenda. E o senhor convive ou conhece alguém que usa algum desses? Tem muitas pessoas que usam. Mesmo onde eu trabalho, a galera fuma pra caramba. Eu espirro até de perto, saio de perto. Meu marido tem um irmão, a esposa dele fuma bastante. Mas só cigarro que eu saiba. Conheço, mas não convivo. Uma das minhas filhas fumou durante muito tempo e parou. Esse quarteto virou parte da rotina já. Vem cá, o tabagismo surgiu sabe quando? Por volta de 6.000 anos atrás, nas Américas, sendo cultivado e fumado por povos originários. Mas o objetivo não era esse que a gente vê nos dias de hoje. Era uma prática religiosa e medicinal. Após a colonização, o mundo passou a conhecer as plantas do gênero Nicotiana. A partir daí, o consumo começou a crescer de forma cada vez mais ampla, ganhando mais força durante a Revolução Industrial, com a invenção da máquina de enrolar cigarros. Bom, é nesse momento que começa a história que a gente vê refletida hoje. O consumo se popularizou, mas de forma equivocada, e nos dias atuais, a fumaça continua presente, em diferentes formas, por todos os lados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 8 milhões de mortes por ano são causadas pelo tabagismo. E é muito curioso que desses 8 milhões, cerca de 1,2 milhão dessas mortes não são de fumantes. Então, não adianta não fumar. Se estiver perto de alguém que fuma diariamente, isso vai te afetar. Para vocês terem uma noção, só aqui no Brasil são contabilizados diariamente no entorno de 477 mortes por dia. Mas quais são as regiões que a nicotina e as substâncias tóxicas afetam no seu corpo? Afetam da sua cabeça até os pés, desencadeando cânceres na cabeça, pescoço, boca, faringe, laringe e cavidade nasal. E não para por aí. Também afeta os pulmões, a bexiga e o pâncreas. Além disso, doenças cardiovasculares podem surgir, como o infarto e AVC. O tabaco e o cigarro convencional foram a porta de entrada para que, a partir dos anos 2000, surgissem os produtos derivados do tabaco. A versão que a maioria dos jovens preferem, o cigarro eletrônico e o narguilé, são vendidas com cara de inofensivos. Agora eu te pergunto, existe um menos pior? Eu acho que os dois devem ser iguais, não? Vape, narguilé são prejudiciais da mesma forma. Já é sabido que o fumo é prejudicial de todas as formas. Todo ele ofende a saúde. Todos. Em seu que não presta, tudo ofende. Não existe menos pior, já que todos possuem nicotina e substâncias tóxicas em seus componentes. Quando vocês pegam no pé dos filhos, dos netos, bisnetos, afilhado ou até mesmo de um vizinho do lado, tem razão. O cérebro funciona como se fosse a central de tudo no nosso corpo. É ele que organiza, envia sinais e mantém tudo funcionando direitinho. Lá dentro, as células nervosas ficam o tempo todo conversando entre si. E para isso acontecer bem, tudo precisa estar equilibrado. Cada neurotransmissor encontra o seu receptor e, nesse momento,
uma mensagem é enviada e o cérebro responde a esse encontro. Um desses neurotransmissores se chama acetilcolina. Ele participa de várias funções importantes, como movimento, respiração, frequência cardíaca, memória e até mesmo age com outros receptores no humor e no apetite. A nicotina faz algo parecido, invade o sistema disfarçada de acetilcolina, imita as ações e quando isso acontece, áreas do cérebro são ativadas e acionam outras regiões centrais que estão envolvidas na produção de sensações de prazer e recompensa. E aí, a espiã nicotina já aumentou os níveis de dopamina e o seu corpo reagiu com aquela sensação de Isso é bom, quero de novo. Ou seja, é um ciclo vicioso. Usa, sente prazer, cérebro registra, pede mais. Lembrando que não importa se a nicotina veio do tabaco, cigarro, vape ou narguilé, o efeito no cérebro é o mesmo, dependência química. Se você chegou até aqui, vale a pena passar adiante. Compartilhe com seus filhos, netos, afilhados, alguém que você quer proteger. Quando ocorre a combustão do tabaco, é liberado mais de 7.000 substâncias químicas. Você pode ser uma bomba relógio e nem se deu conta dos riscos. Já nos cigarros eletrônicos, ou como são chamados, vape, são movidos a bateria que vaporiza um líquido que contém nicotina, aromatizantes e solventes químicos. A liberação de nicotina é entre 3 ou 4 vezes maior do que a de um cigarro convencional. Mas isso não quer dizer que seja melhor fumar tabaco ou cigarro, hein? Todos causam dependência e pode levar a prejuízos graves à sua saúde. Em muitos casos, o uso frequente pode levar a uma série de doenças, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, além de aumentar significativamente o risco de câncer de pulmão. E não para por aí. Uma nova condição passou a ser associada a esse consumo, a EVALI, uma lesão pulmonar aguda que já entrou inclusive nos registros oficiais de mortalidade no Brasil. Assim como o vape, o narguilé tem diferentes aromas e sabores, mas funciona de outra forma. Ele usa o carvão para aquecer o tabaco e a fumaça passa pela água, que pode dar uma falsa sensação de segurança. Mas atenção, uma sessão de 45 a 60 minutos pode equivaler a fumar até 200 cigarros. Ou seja, não tem nada de inofensivo. E para orientar melhor, vamos falar com o nosso pneumologista. Bom, o primeiro sinal de que o uso já está fazendo mal é o pigarro, né? Aquele pigarro chato que o tabagista acha que é normal. Daí vem a tosse e aí um pouco depois vem a falta de ar. A falta de ar acaba sendo muito dependente da quantidade de exercício que a pessoa faz. Como esse grupo, o grupo principalmente mais idoso, que é o grupo mais normalmente doente, é um grupo que já fica mais sedentário, acaba que ele usa menos o pulmão e tem menos falta de ar. E aí só vai ter falta de ar quando a doença já está muito avançada. As lesões pulmonares que são reversíveis acaba sendo aquela irritação ali que o cigarro provoca no pulmão no uso agudo. Então, a tosse logo depois que a pessoa fuma, o pigarro, uma bronquitezinha que tem nesse momento, isso acaba sendo reversível com a parada. Quando você já tem lesão pulmonar, essa lesão ela é irreversível e ela vai ser progressiva se a pessoa continuar exposta ao cigarro. Inclusive, o risco de câncer continua acima da população normal até 15 anos depois que a pessoa para de fumar. Quem não fuma é prejudicado pela fumaça porque ela acaba sendo exposta à fumaça. Então, as doenças relacionadas ao cigarro, elas acontecem por causa de um tempo de exposição em pessoas predispostas, um tempo de exposição à fumaça. E aí, essa pessoa que convive muito próximo com o fumante, ela é exposta igual ao fumante à fumaça. As recomendações para quem deseja parar de fumar, primeiro passa pela pessoa querer realmente parar de fumar. Então não adianta você forçar a pessoa a parar de fumar, tem que partir dela porque o esforço vai ser dela. E aí quando ela está nesse momento que ela deseja parar de fumar, ela precisa trabalhar duas coisas diferentes. Ela precisa trabalhar o hábito, ela precisa entender quais são os gatilhos que fazem o vício acontecer, quando que ele entra, para ela conseguir mudar essa rotina e tentar separar o vício do dia a dia. E aí, paralelo a isso, a gente tem um tratamento para cima de abstinência. Esse tratamento passa pela química do vício. E aí, então, tem reposição de nicotina, tem uso de alguns antidepressivos, e aí você precisa de apoio médico próximo. Bom, vimos como cada um pode prejudicar a sua saúde e que não existe um menos pior. Continue com a gente, toda semana trazendo medicina, saúde, ciência e o que está acontecendo do lado da sua casa ou no mundo. Então se inscreva, curta e compartilhe. Quanto mais pessoas ficarem por dentro, menos uma pessoa com problema de saúde por causa do Quarteto da Fumaça. Um abraço e até o próximo. Na Prevent Senior, não incentivamos o uso de cigarros ou derivados.
Nossos especialistas acompanham cada caso de perto, oferecendo orientação e apoio aos pacientes.